a igreja que nasceu na beira de um rio, enquanto algumas mulheres oravam. Olá, graça e paz. Vamos aprender um pouco mais sobre essa história tão fascinante de uma mulher que foi protagonista de um agir de Deus, de um trabalhar perfeito de Deus, unindo o anseio, o desejo de um coração que queria algo mais profundo com o Senhor, e um homem que estava proclamando o Evangelho e foi impelido pelo Espírito Santo até se encontrar com esta mulher na beira do rio, orando, e uma igreja surgiu ali. Nós vamos falar sobre esta linda história hoje. Eu quero te agradecer por esse tempo que nós passamos juntos. Nós estamos chegando ao final desta série. E você que teve o privilégio de acompanhar sobre essas 28 mulheres, eu tenho certeza que a sua fé, ela foi edificada, ela foi fortalecida, porque a palavra de Deus faz isso conosco. Ela fortalece a nossa fé. Por isso que nós precisamos todos os dias da palavra de Deus bem presente na nossa vida. E esse é o maior intuito deste projeto, te motivar, te incentivar a ouvir da palavra de Deus, a ir mais profundo na palavra de Deus. E essa série foi tão preciosa, e através dessas 28 mulheres carregadas de lições, ensinamentos e posicionamentos que nós também podemos ter e devemos ter para viver algo especial e extraordinário em Deus. Como eu falei ontem, eu quero encerrar esta série falando de mulheres que fizeram a diferença na igreja primitiva, que fizeram a diferença ali quando o Evangelho estava sendo proclamado pelos discípulos, pelos apóstolos. E hoje nós vamos falar de mais uma mulher. Fique comigo até o final, que nós vamos estar orando. Como tem sido por todos esses dias, nós encerramos esses vídeos orando, falando com Deus sobre a palavra que Ele ministrou no nosso coração. E a mulher que eu quero falar hoje é Lídia, a vendedora de púrpura de Filipos. A sua história está registrada em Atos, então ela teve a sua participação ali também de uma forma fundamental na igreja primitiva. Talvez você nunca ouviu falar dela, mas ela, junto com outras mulheres, estavam orando na beira do rio, quando um encontro que o próprio Espírito Santo impeliu Paulo a ir para aquela cidade, se dirigir àquele rio e encontrar aquelas mulheres orando ao Senhor. E eu quero meditar com você Atos 16:14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Deixa eu te apresentar quem era Lídia. Lídia era uma mulher bem-sucedida, vendedora de púrpura na cidade de Filipos. E naquela época, a púrpura era uma mercadoria que apenas reis usavam. Então, o que ela vendia era algo muito procurado, muito desejado pelos nobres daquela época. Somente os nobres vestiam tecidos tingidos de púrpura. E ela era esta mulher, vendedora de púrpura, muito bem sucedida. Mas em seu coração, como nós lemos aqui, ela era uma mulher temente a Deus. E em seu coração, ela buscava, ela ansiava por algo mais profundo diante do Senhor, para com o Senhor. E então essas mulheres, elas se reuniam na beira do rio para buscar a face de Deus. Você consegue imaginar esta cena? Um lugar tão improvável, um lugar tão simples, mas reunindo mulheres com os seus corações sedentos, ansiando pelo Senhor, desejando por algo mais profundo, por viver algo a mais diante de Deus. E num desses dias, numa dessas reuniões, surgiu naquele lugar o apóstolo Paulo, acompanhado de Silas
e Timóteo. Eles foram até aquele lugar e quem marcou este encontro foi o Espírito Santo. Paulo, ele tinha intenção de ir até para outro lugar, mas o Espírito Santo de Deus os impeliu que eles fossem até a Macedônia. E ali então em Filipos, eles encontraram com esta mulher e ela se tornou a primeira convertida da Europa. E o que Deus fez naquela cidade e tudo o que aconteceu naquele lugar foi algo tremendo e extraordinário. Mas o que atraiu Paulo para aquele lugar, para a beira daquele rio, foi o coração desta mulher que ansiava por Deus. Enquanto Paulo falava, Deus lhe abriu o coração. Se você continuar a ler a história, o que a Bíblia relata é que naquele momento, quando Deus lhe abriu o coração, imediatamente ela aceitou ser batizada. E eu quero que você entenda que essa cidade de Filipos era uma cidade onde havia muitos filósofos, muitas ideias, falava-se de muitos deuses, mas quando Paulo começou a falar de Jesus, o seu coração foi aberto. Naquele mesmo instante ela foi batizada. E ela pediu para que Paulo ficasse em sua casa, e ali toda a sua casa, os seus servos, se converteram ao Senhor. Ali começou uma igreja, a igreja de Filipos. Ela usou a sua influência e tudo que ela podia para que o evangelho fosse estabelecido naquele lugar. E ela, através dela, ela foi esta porta aonde o evangelho entrou na Europa. Tudo porque o seu coração começou a arder, a ansiar por algo em Deus. E num lugar tão inusitado, na beira de um rio, através de um encontro com o apóstolo Paulo, Deus moveu todas essas coisas e encontrou nela o coração certo, a pessoa certa, com a influência certa, para que a igreja fosse estabelecida naquele lugar. Nesta mesma cidade, Paulo expulsa o espírito de uma adivinha que dava muito lucro aos seus senhores, e por causa disso ele acabou sendo preso. E ali também Paulo e Silas na prisão, depois de terem sido espancados, eles estão ali louvando a Deus e acontece o terremoto. Então ali foi o cenário de muitos sinais e trabalhar de Deus. Uma igreja verdadeiramente forte foi edificada e consolidada. Paulo teve que sair daquela cidade depois que ele saiu da cadeia, e houve mais salvação, como nós sabemos, do carcereiro, porque tendo o terremoto, nenhum dos presos saíram, eles continuaram ali. E então aquele carcereiro também levou Paulo para sua casa e houve mais salvação. Podemos entender que esta cidade foi a cidade marcada pela salvação nas casas, a salvação das famílias inteiras se rendendo ao Senhor através do que começou ali. E tudo porque Deus pôde contar com uma mulher que tinha um coração que estava queimando, ardendo, ansiando por viver algo a mais diante do Senhor. E quando ela ouviu falar de Cristo, tudo fez sentido. E o que mais nós podemos aprender com esta mulher Lídia? Nós não podemos usar as nossas desculpas do porquê nós não temos tempo para viver e para contribuir para os propósitos de Deus. Existe uma igreja que pode ser consolidada, transformada e edificada através das nossas vidas. E talvez você pode falar, mas eu sou uma mulher com tantos afazeres, eu sou uma mulher que eu preciso correr atrás de tantas coisas. Nós estamos diante de uma mulher que tinha todos esses afazeres. Ela tinha servos, ela era uma comerciante, ela era muito bem sucedida, ela era uma empresária. É claro que ela também tinha muitos afazeres, mas o anseio do coração dela era maior do que tudo isso. Ela também era esta mulher que parava tudo, que ia para a beira de um rio, orar e falar com o Senhor, até o dia em que ela se encontrou com Paulo. Que você possa se identificar com Lídia nesse sentido. Os seus e os meus afazeres não justificam a nossa negligência em sermos sensíveis a Deus. Que através desta palavra no seu coração você ouça Deus movendo algo dentro de você, assim como foi com Lídia, quando ela começou a ouvir Paulo falando
algo dentro dela começou a arder, começou a queimar e ela começou a entender que ela precisava fazer algo a mais, e foi o que ela fez. Primeiro, ela abriu a porta da sua casa e hospedou, e foi alguém que recepcionou com muito amor e generosidade Paulo, Silas e Timóteo, e depois ali também começou a se reunir a Igreja de Cristo. A primeira igreja na Europa foi fundada através da casa dela e da sua família. Ela se batizou e depois toda a sua casa também se converteu. Isso também nos faz pensar. Nós viemos para Cristo, nós nos rendemos ao Senhor, e o que aconteceu em consequência disso? A nossa casa continua uma bagunça? Os à nossa volta continuam vivendo para si mesmo, ou nós resplandecemos a salvação que nos alcançou? Porque é isso que Deus deseja, usar a nossa vida para que a nossa casa seja transformada. Houve salvação não somente na vida de Lídia, mas através de Lídia. Não existe lugar simples demais quando há um coração ansiando por se envolver naquilo que Deus deseja fazer. Não existe uma mulher que esteja ocupada demais, cheia demais dos seus afazeres, que não possa usar a sua influência ou aquilo que Deus te deu em suas mãos para contribuir para o reino de Deus. A igreja primitiva passou por tudo isso e ela se expandiu pelos 4 cantos da terra. E até hoje nós podemos viver os benefícios de tudo que a igreja primitiva rompeu. Mas nós ainda temos um chamado, um propósito, nós ainda temos uma missão a fazer e a cumprir. O Senhor nos diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós ainda precisamos brilhar, nós ainda precisamos fazer a diferença neste mundo. O que você tem feito com a influência, com o que Deus tem colocado nas suas mãos para ser a diferença no Evangelho e na proclamação do reino de Deus? Lídia nos mostra muito bem, não existem afazeres demasiados demais, não existe mulheres bem-sucedidas demais que não possam também ser sensíveis para aquilo que Deus deseja fazer e para se mover para a proclamação e a consolidação do reino de Deus nesses dias. Se você tem estado acomodada, deixe Deus despertar o seu coração. É tempo de você se levantar, usar a sua influência, o que você tem, o que Deus tem te dado, para fazer a diferença aonde você está, na sua igreja, no lugar aonde Deus te colocou. Há uma obra a fazer, há um propósito a ser cumprido através da sua vida. Amém? Vamos orar sobre isso? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como mulheres que querem, ó Deus, viver algo extraordinário na Tua presença. Existe um chamado, uma missão, um propósito que o Senhor deseja cumprir em nós e através de nós, e como isso irá nos completar totalmente. Que não seja uma salvação que somente nos alcance, mas como Lídia viveu a experiência de não só a sua família, mas até mesmo os seus servos, todos aqueles que estavam à sua volta também se renderam a Cristo. A luz que o Senhor tem acendido em nosso coração, ela deve também resplandecer e iluminar a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. O Senhor não tem nos chamado em vão e nem nos posicionado em vão. Existe algo que nós podemos fazer. Desperta o nosso coração para isso e faz-nos viver plenamente o que o Senhor deseja para a glória do Teu nome. Amém? Fique com esta palavra no seu coração, que nós possamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo e esse anseio na nossa alma de vivermos algo mais profundo em Deus. Amanhã eu espero você aqui, nós vamos estar encerrando este tempo, esta série de 28 mulheres, e que Deus te abençoe. Amanhã eu espero você. Até lá.